Se você está gostando do conteúdo deste livro e demais leituras, eu te peço para que clique no like e se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a estas leituras. Um abraço e bom proveito! Índia. Minha viagem à Índia, 1938, não ocorreu apenas por minha iniciativa. Eu a devo ao governo inglês da Índia, que me convidou para assistir às festividades do 25º Jubileu da Universidade de Calcutá. Já lera bastante sobre a filosofia indiana e me aprofundara na história religiosa desse país. Estava profundamente convencido do valor da sabedoria oriental. Essa viagem significava, pois, uma excelente ocasião para tirar minhas próprias conclusões. Dessa forma, voltei-me para mim mesmo. Como um homúnculo em sua retorta, a Índia me aflorou como um sonho, pois estava à minha procura e continuava a me procurar. Isto é, procurava minha própria verdade. Essa viagem foi, portanto, um intervalo durante o período do meu intenso trabalho sobre a filosofia alquimista. Esse estudo não me dava tréguas. Pelo contrário, incitou-me a levar comigo o primeiro volume do Theatrum Chemicum, de 1602, que encerra os escritos mais importantes de Gerhardus Dorneus. Durante a viagem, estudei a fundo esse livro do princípio ao fim. Dessa forma, uma peça fundamental e original do patrimônio do pensamento europeu foi constantemente confrontada com as impressões advindas da mentalidade e do gênio de uma civilização estrangeira. Esses dois mundos haviam nascido em linha reta das primeiras experiências psíquicas do inconsciente e, em seguida, haviam engendrado concepções intuitivas semelhantes ou análogas ou, pelo menos, comparáveis. Na Índia, encontrei-me pela primeira vez sob a influência direta de uma civilização estrangeira altamente diferenciada. Durante minha viagem pela África, impressões muito diversas, e não a civilização, foram determinantes. Na África do Norte, nunca tive a chance de conversar com um homem que estivesse em condições de traduzir sua cultura em palavras. Agora, entretanto, apresentava-se a ocasião de falar com representantes da mentalidade indiana e podia compará-la com a da Europa. Isso foi para mim da maior importância. Mantive longas conversas cheias de interesse com S. Subramania Iyer, o guru do Marajá de Mysore, de quem fui hóspede durante certo tempo, como muitas outras personalidades, cujos nomes infelizmente esqueci. Mas evitei todos os possíveis encontros com os homens santos. Evitei-os porque devia contentar-me com minha própria verdade, nada aceitando fora daquilo que pudesse atingir por mim mesmo. Teria tido a impressão de cometer um roubo se procurasse ser instruído pelos santos, tomando sua verdade como se fosse a minha. A sabedoria deles lhes pertence. Só me pertence aquilo que provém de mim mesmo. Na Europa, por um motivo ainda mais óbvio, nada posso emprestar do Oriente. Preciso viver por mim mesmo, segundo o que me diz meu ser interior ou segundo o que a natureza me traz. Não subestimo de maneira alguma a figura densa de significado do santo indiano, mas não tenho a presunção de poder apreciá-la como fenômeno isolado em seu justo valor. Por exemplo, não sei se a verdade que ele enuncia é uma revelação pessoal que a ele pertence ou se é um provérbio disseminado há milênios. Um incidente típico ocorrido no Sri Lanka volta à minha mente.
Numa rua estreita, 2 camponeses tiveram as rodas de seus carros encaixadas uma na outra. Em lugar da contenda, que era de esperar, cada um deles murmurou contida e polidamente palavras tais como Adukan Anatman, cujo significado é perturbação passageira, nenhuma alma individual. Será essa atitude única, tipicamente hindu? Na Índia, o que me preocupou acima de tudo foi o problema da natureza psicológica do mal. Fiquei profundamente impressionado com a forma como esse problema se integra na vida do espírito indiano e, através dessa constatação, adquiri uma nova concepção. Analogamente, conversando com os chineses cultos, sempre fiquei impressionado em ver que era possível integrar aquilo que é considerado mal sem por isso passar vergonha. Entre nós, no Ocidente, não ocorre o mesmo. Para um oriental, o problema moral não parece ocupar o primeiro plano, tal como ocorre conosco. Para ele, pertinentemente, o bem e o mal são integrados na natureza e, em suma, são apenas diferenças de grau de um único e mesmo fenômeno. Espantava-me o fato de que a espiritualidade indiana contivesse tanto o bem quanto o mal. O cristão aspira pelo bem e sucumbe ao mal. O indiano, pelo contrário, sente-se fora do bem e do mal ou procura obter esse estado pela meditação ou yoga. Neste ponto, no entanto, é que surge minha objeção numa tal atitude que o bem nem o mal têm contornos próprios e isso leva a uma certa inércia. Ninguém acredita verdadeiramente no mal. Ninguém acredita verdadeiramente no bem. Bem ou mal significam, no máximo, o que é o meu bem ou o meu mal, isto é, o que me parece ser bem ou mal. Poder-se-ia dizer paradoxalmente que a espiritualidade indiana é desprovida tanto do mal quanto do bem, ou ainda que se acha de tal forma oprimida pelos contrários que precisa a qualquer custo do nidvandva, isto é, da liberação dos contrastes e das 10.000 coisas. A meta do indiano não é atingir a perfeição moral, mas sim o estado de nidvandva. Quer livrar-se da natureza e, por conseguinte, atingir pela meditação o estado sem imagens, o estado do vazio. Eu, pelo contrário, tendo a manter-me na contemplação viva da natureza e das imagens psíquicas, não quero desembaraçar-me nem dos homens, nem de mim mesmo, nem da natureza, pois tudo isso representa a meus olhos uma indescritível maravilha. A natureza, a alma e a vida me aparecem como uma expansão do divino. O que mais poderia desejar? Para mim, o sentido supremo do ser consiste no fato de que isso é, e não o fato de que isso não é ou não é mais. Para mim, não há liberação a tout prix, traduzindo, a todo preço. Não poderia desembaraçar-me de algo que não possuo, que não fiz nem vivi. Uma liberação real só é possível se fiz o que poderia fazer, se me entreguei totalmente a isso ou se tomei totalmente parte nisso. Se me furtar a essa participação, amputarei de algum modo a parte de minha alma que a isso corresponde. É claro que essa participação pode me parecer demasiadamente penosa e que eu tenha boas razões para não me entregar internamente a isso. Então, ver-me-ei constrangido a um non possumus e serei obrigado a reconhecer que talvez tenha omitido algo de essencial que não cumpri uma tarefa. A consciência aguda de minha incapacidade compensa a ausência do ato positivo. O homem que não atravessa o inferno de suas paixões também não as supera. Elas se mudam para a casa vizinha e poderão atear o fogo que atingirá sua casa sem que ele perceba. Se abandonarmos,
deixarmos de lado e, de algum modo, esquecermos-nos excessivamente de algo, corremos o risco de vê-lo reaparecer com uma violência redobrada. Em Konarak, Orissa, encontrei um pandit que me guiou e instruiu por ocasião de uma visita ao grande templo Carro. Da base ao cume, o pagode é coberto de esculturas obscenas e refinadas. Conversamos demoradamente sobre esse fato insólito. Meu guia explicou que se tratava de um meio de atingir a espiritualização. Objetei, mostrando um grupo de camponeses jovens que olhavam essas maravilhas de boca aberta, que eles não pareciam a caminho da espiritualização, mas que se compraziam em fantasias sexuais. Ao que meu interlocutor respondeu: mas é justamente disso que se trata. Como poderiam eles se espiritualizar se não realizassem primeiro o seu karma? As imagens obscenas aí estão para lembrar-lhe seu dharma, lei. De outro modo, esses inconscientes poderiam esquecê-lo. Achei bizarro que ele acreditasse que tais jovens, como animais fora do cio, pudessem esquecer sua sexualidade. Mas meu sábio acompanhante permaneceu inflexível, sustentando que, inconscientes como animais, eles deviam ser advertidos com ênfase. Daí a decoração exterior lembrar-lhes o seu dharma antes de entrarem no templo. Se não tomassem consciência dele e o cumprissem, não poderiam participar de nenhuma espiritualização. Quando ultrapassamos o portal do templo, meu companheiro chamou minha atenção para as sedutoras estátuas de duas dançarinas que, com um movimento tentador das ancas, acolhiam graciosamente o visitante. Veja o senhor essas dançarinas. Elas têm o mesmo significado. Naturalmente, isso não nos diz respeito, pois já atingimos um grau de consciência superior. Mas, para os jovens camponeses, representam uma advertência e um ensinamento indispensáveis. Quando saímos do templo e enquanto caminhávamos ao longo de uma aldeia de lingam, disse de repente: o senhor está vendo estas pedras? Sabe o que significam? Vou confiar-lhe um grande segredo. Eu estava admirado, pois me parecia evidente que qualquer criança compreenderia a natureza fálica desses monumentos. Ele, porém, murmurou-me ao ouvido com a maior seriedade: These stones are men's private parts. Traduzindo, essas pedras são as partes íntimas dos homens. Eu esperava que ele dissesse que as pedras representavam o grande deus Shiva. Olhei-o boquiaberto, mas ele abanou gravemente a cabeça, como se quisesse dizer: sim, é isso mesmo. Sua ignorância de europeu nunca o descobriria. Quando contei essa história a Heinrich Zimmer, ele exclamou maravilhado: enfim, ouço algo de real sobre a Índia. Nunca pude esquecer-me das stupas de Sankey. Impressionaram-me com uma força inesperada e despertaram em mim a emoção que sinto normalmente ao descobrir alguma coisa, pessoa ou ideia cujo significado ainda permanece inconsciente. As stupas elevam-se sobre uma colina rochosa, a qual se chega por um atalho agradável feito de lajes de pedra numa planície verdejante. São monumentos funerários ou relicários de forma semiesférica, de acordo com o ensinamento de Buda no Mahaparinirvana Sutta. Eles foram fielmente restaurados pelos ingleses.
O maior desses monumentos é cercado de um muro com 4 pórticos trabalhados. Entrando-se por um deles, o caminho dobra à esquerda, conduzindo a um deambulatório que gira no sentido dos ponteiros de um relógio. Nos 4 pontos cardeais erguem-se estátuas do Buda. Ao terminar uma volta completa, chega-se a um segundo caminho circular mais alto e que gira no mesmo sentido. O vasto panorama que domina a planície, as próprias stupas, as ruínas do templo, o silêncio e a solidão desse lugar sagrado formam um conjunto indescritível que me impressionou profundamente. Nunca antes me senti de tal modo fascinado por um lugar. Separei-me de meus companheiros para entregar-me totalmente àquela atmosfera. Depois de algum tempo, ouvi ao longe golpes ritmados de gongos que se aproximavam. Era um grupo de peregrinos japoneses que em fila caminhavam batendo um pequeno gongo. Escandiam assim a antiga prece Om Mani Padme Hum, o golpe do gongo soando na última palavra. Prostraram-se diante das stupas e entraram depois pelo portal. Prostraram-se novamente diante da estátua do Buda e entoaram uma espécie de canto coral. Em seguida, deram 2 voltas completas no deambulatório, cantando um hino diante de cada estátua do Buda. Enquanto olhava, meu espírito também os acompanhava e algo em mim lhes agradecia silenciosamente do fundo do coração por terem vindo em ajuda de sentimentos que eu não podia concatenar. Tal comoção indicava que a colina de Sankey representava para mim algo de central. Lá, o budismo revelou-se a mim numa nova realidade. Compreendi a vida do Buda como a realidade do si mesmo que penetrara uma vida pessoal e a reivindicara. Para o Buda, o si mesmo está acima de todos os deuses. Ele representa a essência da existência humana e do mundo em geral. Enquanto unus mundus, ele engloba tanto o aspecto do ser em si como aquele que é reconhecido e sem o qual não há mundo. O Buda certamente viu e compreendeu a dignidade cosmogônica da consciência humana, por isso via nitidamente que se alguém conseguisse extinguir a luz da consciência, o mundo se afundaria no nada. O mérito imortal de Schopenhauer foi o de ter compreendido ou redescoberto esse fato. Cristo também, como Buda, é uma encarnação do si mesmo, mas num sentido muito diferente. Ambos dominaram o mundo em si mesmos. O Buda poder-se-ia dizer mediante uma compreensão racional. O Cristo, tornando-se vítima segundo o destino, no cristianismo, o principal é sofrer, enquanto no budismo, o mais importante é contemplar e fazer. Um e outro são justos, mas no sentido hindu, o homem mais completo é o Buda. Ele é uma personalidade histórica, portanto, mais compreensível para o homem. O Cristo é, ao mesmo tempo, homem histórico e Deus, e, por conseguinte, mais dificilmente acessível. No fundo, ele sabia apenas que devia sacrificar-se tal como lhe for imposto do fundo de seu ser. Seu sacrifício aconteceu para ele tal como um ato do destino. Buda agiu movido pelo conhecimento, viveu sua vida e morreu em idade avançada. É provável que a atividade de Cristo enquanto Cristo se tenha desenrolado em pouco tempo. Mais tarde, produziu-se no budismo a mesma transformação que no cristianismo. Buda tornou-se então a imago da realização do si mesmo, um modelo que se imita, pois, como disse ele, todo indivíduo que vence a cadeia dos nidanas pode tornar-se um iluminado, um Buda. Acontece o mesmo com o cristianismo. Cristo é um modelo que vive em cada cristão, expressão de sua personalidade total. Mas a evolução histórica conduziu a imitar Cristo,
segundo a qual o indivíduo não segue o caminho de seu próprio destino para a totalidade, mas, pelo contrário, tenta imitar o caminho que Cristo seguiu. Da mesma forma, no Oriente, isso conduziu a uma fiel imitação do Buda. O fato de que o Buda se tenha tornado um modelo a ser imitado era em si uma debilitação de sua ideia, exatamente como a Imitatio Christi é uma antecipação da detenção fatal da evolução da ideia cristã. Buda, pela virtude de sua compreensão, elevava-se acima dos deuses do brahmanismo. Do mesmo modo, Cristo podia gritar aos judeus: Vós sois deuses. João, capítulo 10, versículo 34. Mas os homens foram incapazes de compreender o sentido dessas palavras. Pelo contrário, o Ocidente, chamado cristão, caminha a passos de gigante para a possibilidade de destruir o mundo em lugar de construir um mundo novo. Fui honrado na Índia com 3 diplomas de doutorado: Allahabad, Benares e Calcutá. O primeiro representa o Islã, o segundo o hinduísmo e o terceiro a medicina e as ciências naturais indo-britânicas. Era um pouco demais e tive a necessidade de repousar. Uma permanência de 10 dias no hospital foi providencial quando tive em Calcutá uma crise de disenteria. Foi uma pequena ilha abençoada no mar inesgotável de minhas impressões. Nele encontrei o chão, o ponto de apoio, onde pude considerar as 10.000 coisas e seu turbilhão perturbador, as alturas e profundezas, as maravilhas da Índia e sua miséria indescritível, sua beleza e obscuridade. Restabelecido, voltei para o hotel e tive então um sonho característico. Ei-lo. Estava numa ilha desconhecida, provavelmente perto da costa sul da Inglaterra, em companhia de alguns amigos e conhecidos de Zurique. A ilha era estreita, pequena e quase desabitada e se estendia perto de 30 quilômetros na direção norte-sul. Na costa rochosa, ao sul, elevava-se um castelo medieval, no pátio do qual formávamos um grupo de turistas. Diante de nós, erguia-se uma imponente torre, através de seu portal, podia-se ver uma larga escada de pedra e perceber que desembocava numa sala de colunas fracamente iluminada pela chama das velas. Ouvi dizer que era o castelo do Graal e que à noite haveria uma celebração do Graal. Essa informação parecia ter um caráter secreto, pois um professor alemão que se encontrava entre nós, extremamente parecido com o velho Mommsen, nada sabia a respeito. Tive com ele uma conversa muito animada e fiquei impressionado com sua erudição e brilhante inteligência. Mas havia um detalhe que me perturbava. Ele falava sem cessar de um passado morto e expunha sabiamente as relações entre as fontes inglesas e francesas da história do Graal. Aparentemente não tinha consciência do sentido da lenda, nem percebia sua presença viva, o que não acontecia comigo. Dava a impressão de ignorar também o ambiente imediato e real. Comportava-se como se falasse numa sala de aula diante de estudantes. Procurei inutilmente chamar sua atenção para a situação particular em que estávamos. Ele não via a escada nem as luzes de festa na sala. Um tanto desamparado, olhei em torno de mim e descobri que me achava contra a parede de uma alta dependência do castelo, cuja parte inferior parecia coberta por uma latada. Não era de madeira, como acontece em geral, mas de ferro negro, artisticamente trabalhado, em forma de vinha com flores, sarmentos e cachos de uva. De 2 em 2 metros, nos ramos horizontais, havia casinhas parecendo pequenos nichos também de ferro. De repente, percebi uma agitação na folhagem. Pensei que fosse um rato, mas logo vi nitidamente um homenzinho encapuçado em ferro, um cuculatus, que passava de uma casinha para outra. Pois bem! Disse em voz alta, admirado, dirigindo-me ao professor. O senhor está vendo? Houve
Houve um hiato no sonho e a cena mudou. Nós nos encontrávamos, o mesmo grupo de antes, menos o professor, fora do castelo, num lugar rochoso sem árvores. Eu sabia que algo ia acontecer, pois o Graal ainda não se achava no castelo, e sua festa deveria ser naquela mesma noite. Dizia-se que ele estava ao norte da ilha, escondido numa casinha desabitada, a única que havia lá. Pensei que devíamos ir buscá-lo. Num pequeno grupo de 6 pessoas, pusemos-nos a caminho rumo ao norte. Depois de uma caminhada extenuante que durou várias horas, chegamos à parte mais estreita da ilha. Descobri que um braço de mar a dividia em 2 metades. Em sua parte mais estreita, a largura do braço de mar era mais ou menos de 100 metros. O sol se pusera, caía a noite. Fatigados, deitamo-nos no chão. Não havia mais ninguém nesse lugar deserto. Nem árvores, nem moitas, apenas ervas e rochedos, sem nenhuma ponte, nenhum barco. O frio era intenso e meus companheiros adormeceram um a um. Refleti sobre o que deveria fazer e cheguei à conclusão de que devia atravessar o canal a nado em busca do Graal. Quando ia me despedir, acordei. Mal tinha me livrado da esmagadora multiplicidade das impressões da Índia e esse sonho essencialmente europeu se manifestou. 10 anos antes, já constatara que na Inglaterra, em muitos lugares, o mito do Graal era ainda bem vivo, apesar de toda a erudição acumulada em torno de suas lendas e seus poemas. Isso me impressionara ainda mais, porquanto a concordância entre o mito poético e as afirmações da alquimia sobre unum vas, una medicina, unus lapis, se tornara evidente para mim. Os mitos esquecidos pelo dia continuavam a ser contados de noite e figuras poderosas, que a consciência banaliza e reduz a futilidades ridículas, eram revivificadas e reanimadas pelas visões premonitórias dos poetas. Por isso, se bem que, sob outra forma, elas podem ser reconhecidas por um ser que medita. Os grandes de outrora não morreram como nós imaginamos, apenas mudaram de nome. De tamanho pequeno, mas grande pelo poder, o cabiro encapuzado entra numa nova casa. O sonho apagou decididamente todas as impressões hindus, intensas como eram. Entreguei-me a preocupações negligenciadas há muito tempo que interessam ao Ocidente e que outrora se exprimiam pela busca do Santo Graal, assim como pela busca da pedra filosofal. Fui arrebatado ao mundo da Índia e advertido de que ela não era minha tarefa, mas simplesmente uma etapa do caminho. Certamente importante e que devia me aproximar de minha meta. Era como se o sonho me perguntasse: que fazes nas Índias? É melhor que procures para teus semelhantes o cálice da salvação, Salvator Mundi, de que tens tanta necessidade. Não estás a ponto de demolir tudo o que os séculos construíram? No Sri Lanka, recolhi as últimas impressões de minha viagem. Já não é mais a Índia, mas o Mar do Sul. Esse país evoca um pouco o paraíso onde não podemos demorar muito tempo. Colombo é um porto internacional ativo sobre o qual se precipitam trombas d'água do céu sereno entre as 5 e as 6 horas. Deixamo-lo para trás a fim de alcançar as colinas do interior onde está Kandy, a velha cidade real, envolta por uma neblina difusa que mantém a vegetação luxuriante em sua morna umidade. O templo de Daladada Maligawa, que conserva a relíquia do dente sagrado de Buda, é pequeno, mas de uma beleza singular. Passei bastante tempo na biblioteca, em conversas com os monges e contemplei os textos do cânone budista gravados sobre as folhas de prata. Assisti nesse templo
a uma inesquecível cerimônia da tarde. Moças e moços espalhavam grandes braçadas de flores de jasmim diante dos altares, cantando docemente uma prece e um mantra. Pensei que implorassem ao Buda, mas o monge que me acompanhava explicou: Não, o Buda não existe mais. Não é possível invocá-lo, pois está no Nirvana. Eles cantam: efêmera como a beleza destas flores é a vida. Que meu Deus partilhe comigo o mérito desta oferenda. Esse canto de jovens é tipicamente hindu. Como prelúdio à cerimônia, houve uma hora de concerto de tambor no Mandapan, ou vestíbulo dos templos hindus. Havia 5 tocadores de tambor, um em cada canto da sala quadrada, e o quinto, um belo jovem, no centro. Era o solista verdadeiramente virtuoso em sua arte. O torso, brilhante e escuro, estava nu. Usava um cinto vermelho, uma choca branca, camisa longa que chega aos pés, um turbante branco, os braços estavam cobertos de braceletes faiscantes. Colocou-se com seu duplo tambor aos pés do Buda de ouro a fim de fazer a oferenda da música. Lá só, com belos movimentos de corpo e das mãos, ele tamborilava uma estranha melodia com arte perfeita. Eu o via de costas. Ele se mantinha diante da entrada do Mandapan, enquadrada de pequenas lâmpadas a óleo. O tambor fala numa língua original ao ventre ou ao plexo solar. Este não implora, mas engendra o mantra meritório ou a expressão meditativa. Não se trata, pois, da veneração de um Buda não existente, mas de um dos inúmeros atos de redenção de si mesmo do homem desperto. No início da primavera, comecei a viagem de retorno, de tal modo subjugado por minhas impressões que não desci em Mumbai, mas permaneci mergulhado nos meus textos alquimistas latinos. Entretanto, as Índias deixaram vestígios em mim que vão de um infinito a outro.